ele já entra mais nos espaços, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Fica mais ou menos. Fala galera, Cláudio Félix por aqui. Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais uma aula barra dica, ou dica barra aula, tanto faz. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa muito bacana que eu acho de se aplicar, de se tocar, que eu vejo muita gente negligenciando o estudo ou a prática desse elemento da bateria, que é o hi-hat, o contratempo, tocado com o pé, né? Não tocado com a mão, como a maioria das vezes está acostumado a fazer, né? No groove e tal. Então, assim, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 dicas, 3 formas que eu gosto pra caramba de fazer e vou tentar te dar uma ideia de como aplicar isso, como melhorar isso na sua tocada. A terceira é a que eu mais gosto, beleza? Mas antes de começar a aula, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, beleza? Então é o seguinte, pessoal, existem muitas formas de a gente trabalhar com o contratempo tocado com o pé, interagindo com os nossos outros membros dentro do ritmo, dentro de virada, dentro de improviso, de um monte de coisa. Eu vou começar com o que é o primeiro, que eu acho que é o para mais iniciante, que é você marcar o contratempo, marcar o tempo da música, né? Vamos supor que você está tocando um groove, né? Um groove simples, o famoso chá com pão. Chá com pão. Se isso for muito fácil para você, você começa a adicionar bumbos e caixa, certo? Até conseguir fazer algumas viradas. E aí, pô, isso é muito fácil para mim, acelera mais um pouco. Sempre tentando fazer com que isso seja o time do que você está tocando. Existe possibilidade de você mudar isso na hora que você está... Pode ser, não precisa ser um padrão o tempo inteiro. Mas como a gente está falando de inserir isso mais no seu contexto da sua tocada, principalmente quando você for para o prato de condução, então pode ficar como marcação de tempo. Vou fazer uma virada que é complicada e eu não vou conseguir marcar. Para ele e mantém o groove, a virada, sacou? E volta, ó, voltei. Agora, claro, se você conseguir manter ele tocando e virar, é uma maravilha, mas não é uma regra, tá? Isso é legal você manter sempre como uma coisa de pulsação que não para, né? Enquanto você está tocando as subdivisões, tum, tá, tum, tum, pat, tum, tat. Ele fica ali, sacou? Como um elemento pulsante o tempo todo, sacou? Esse é o primeiro. Você pode fazer isso com todos os ritmos, desde os mais fáceis até os mais difíceis, não precisando se comprometer em dizer que você tem que tocar isso o tempo todo em qualquer virada. Não precisa disso, não precisa desse exagero, entendeu? O outro é o seguinte, é você, ao invés de marcar o tempo, é você dobrar isso aqui como colcheia, perdão. Tô tocando a mesma coisa que no prato, ó. Vou manter isso. Esse, ele mantém a pulsação mais presente, porque ele não está só no tempo, né? Como a gente está tocando, quando a gente está tocando, a gente acaba tocando muita coisa no tempo, né? Por mais que você faça uma virada, não sei o quê. E esse contratempo, aquele do tempo, ele acaba sumindo um pouco, né?
Esse aqui, ó, ele já entra mais nos espaços, ó. Ele fica mais presente, né? Porque ele vai entrar nos espaços que você está fazendo das coisas, tanto da condução quanto das viradas. O exemplo do primeiro serve para os três, tá? Mantém ele até onde você conseguir. Não precisa ser uma obrigação você tocar isso em tudo que você fizer. Sacou? Às vezes nem é possível, não é porque tem uma virada mais complicada, uma intervenção sei lá, de cúpula de raio que você vai fazer que vai complicar mais. Pode parar. Precisa ser como uma máquina o tempo todo. Ah, caramba, eu tenho que tocar. Não, se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, você vai controlando, vai controlando, vai controlando. E fez uma coisa mais difícil, para ele e mantém. Entendeu? Agora vem o terceiro, que é o que eu mais gosto, que é o contratempo. Exatamente no contratempo, que é no E, né? 3E, 4E, 1E. Por que eu gosto mais desse? Porque o contratempo está fora da maioria das notas que a gente toca no groove. Ele acaba aparecendo mais que todos os outros. E aí acaba swingando mais o negócio, porque ele fica no E do negócio, né? Você está tocando um groove reto. Ele aparece totalmente com uma espécie de acentuação mais branda, né? Serve para qualquer groove. Samba. Alguma coisa mais pop rock, worship. O importante é fazer com que isso deixe o seu groove, a sua música mais pulsante, seja na cabeça, seja a colcheia, ou seja esse que seja no contratempo. Tem uns mais difíceis, que é você tocar. Aí você precisa entender um pouquinho de subdivisão. Pensar em 4 semicolcheia e tocar ele na segunda e na quarta semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Fica mais ou menos isso aqui num groove reto. Esse é uma opção um pouco mais avançada para você criar alguma coisa fazendo esse tipo de coisa, mas é legal também. Na verdade, o ideal é a gente explorar o máximo que a gente conseguir dessas possibilidades de forma musical, de forma que você consiga tocar isso e aplicar, independente do tipo de música que você toque. Sacou? Se é uma música na igreja, se é uma música voltada mais para adoração, louvor, worship, ou pagode, ou samba, ou rock, você vai desenvolvendo a sua maneira de trabalhar com isso e coordenar isso de uma forma musical, de uma forma que seja não só tecnicamente usado, seja útil para a sua música. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma esse vídeo, essa aula te ajude a crescer musicalmente, bateristicamente falando, musicalmente e tecnicamente falando. Não se esquece, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, aperta o sininho e até a próxima aula. Tamo junto!